Você já se viu preso a uma situação injusta, pagando o preço por erros de outra pessoa? Essa foi a realidade de Abigail, uma mulher casada com um homem tolo, arrogante e violento. Mas mesmo cercada por caos, ela manteve sua sabedoria. E essa sabedoria mudou o rumo da história. Seu marido, Nabal, era rico, dono de muitas terras e rebanhos. Mas sua riqueza não o tornava generoso, o tornava orgulhoso. Quando Davi, ainda fugitivo do rei Saul, pediu apenas um pouco de alimento para seus homens, Nabal o insultou com desprezo. Foi o suficiente para provocar a fúria de Davi. O futuro rei preparou seus guerreiros e marchou para destruir tudo o que Nabal possuía. Mas havia uma mulher, Abigail, que não permitiria que o sangue inocente fosse derramado por causa da estupidez de um homem. Enquanto o marido dormia embriagado, ela tomou uma decisão ousada. Preparou pães, vinho, cordeiros e cereais. E foi ao encontro de Davi, sozinha, montada em um jumento, sob a lua do deserto. Naquela noite, entre a espada e a paz, uma mulher sábia impediria uma tragédia e seria lembrada para sempre como símbolo de prudência e coragem. Para entender a coragem de Abigail, é preciso voltar ao tempo em que Israel vivia em caos político e espiritual. O rei Saul havia perdido o favor de Deus e Davi, já ungido como futuro rei, vivia como fugitivo, escondendo-se em cavernas, acompanhado por um grupo de homens cansados, famintos e fiéis. Era um período de desordem. As tribos estavam divididas. Os filisteus ameaçavam a fronteira e os líderes locais acumulavam poder e riqueza. Entre eles, Nabal, um homem de grande fortuna, dono de rebanhos imensos na região de Maom e Carmelo. Mas a Bíblia descreve Nabal com uma palavra dura, tolo. Seu nome, de fato, significava isso. Nabal quer dizer insensato. Ele era grosseiro, egoísta e incapaz de discernir o que era certo. Já Abigail, seu oposto completo, era conhecida por sua beleza e sabedoria. Naquele tempo, as mulheres eram raramente ouvidas, mas Deus escolheu uma mulher para ser voz de paz em meio a um campo de guerra. Enquanto Davi vagava em fuga, protegendo os rebanhos de Nabal sem receber nada em troca, o destino dos dois estava prestes a se cruzar. Uma decisão precipitada poderia gerar sangue e destruição, mas uma palavra sábia salvaria o futuro rei de cometer um erro irreparável. E foi nesse contexto que Deus levantou Abigail, uma mulher sábia entre tolos. Abigail vivia uma das maiores contradições que uma mulher poderia enfrentar. Ela era sábia, mas estava casada com um insensato. Enquanto Nabal usava palavras para ferir, ela usava palavras para curar. Enquanto ele se enchia de vinho, ela se enchia de discernimento. A Bíblia diz que Abigail era mulher de bom entendimento e formosa aparência. Mas sua verdadeira beleza não estava no rosto, estava na mente e no coração. Ela sabia que sabedoria sem humildade é vaidade e coragem sem prudência é destruição. Vivia em silêncio, observando, orando. Sabia que não podia mudar seu marido, mas podia mudar suas atitudes. E, de alguma forma, parecia entender que Deus estava preparando algo maior, mesmo no meio da dor. As outras servas a respeitavam, não por medo, mas por confiança. Sua presença trazia calma, seu olhar transmitia fé. E mesmo sendo esposa de um homem tolo, Abigail não deixou que o comportamento de Nabal definisse seu caráter. Era como uma chama que insistia em brilhar em meio à escuridão. E quando chegou o momento certo, Deus usou essa mulher para impedir um rei de manchar suas mãos com sangue inocente. Quando os servos de Davi voltaram humilhados por Nabal, relatando suas palavras ofensivas, o coração do guerreiro se incendiou. Que Deus me castigue se até o amanhecer eu deixar vivo um só homem da casa de Nabal, disse Davi, montando seu cavalo com 400 soldados armados. Enquanto isso, um dos servos correu até Abigail e contou o que havia acontecido.
Aquela mulher entendeu imediatamente o perigo. Não havia tempo para discursos, nem para pedir permissão. Ela agiu. Abigail reuniu pães, vinho, 5 ovelhas assadas, cereais, figos e passas. Colocou tudo sobre jumentos e foi ao encontro de Davi, sozinha, sem guarda, sem medo. A estrada era escura. O vento levantava a poeira do deserto, e a cada passo ela se aproximava de uma tropa enfurecida. Quando o viu, ela desceu do jumento e se prostrou com o rosto em terra diante dele. Nenhuma palavra de defesa, apenas humildade. Com voz firme e lágrimas contidas, ela disse: Meu Senhor, sobre mim seja a culpa. O Senhor te impediu de derramar sangue. Quando o Senhor te fizer rei, que não haja em ti motivo de remorso. As palavras de Abigail atravessaram a ira de Davi como uma flecha de luz em meio à noite. E naquele instante, um coração furioso foi silenciado pela sabedoria de uma mulher. Enquanto Abigail ainda falava, Davi desmontou do cavalo. Os soldados atrás dele, prontos para a guerra, pararam. A fúria que dominava o coração do futuro rei deu lugar à admiração e respeito. Ele olhou para aquela mulher, humilde, sábia e corajosa, e reconheceu algo divino em suas palavras. Não era apenas uma súplica, era uma mensagem de Deus. Bendito seja o Senhor que hoje te enviou ao meu encontro, disse Davi. Bendita seja a tua sabedoria, e bendita sejas tu, que me impediste de derramar sangue. Aquele momento mudou tudo. O sangue não foi derramado. A vingança foi substituída por discernimento. E Davi, o guerreiro impetuoso, aprendeu com uma mulher o que significa governar com coração e prudência. Abigail retornou para casa e contou a Nabal o que havia acontecido. O coração dele se tornou de pedra, e poucos dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube, mandou buscar Abigail. E aquela mulher, que um dia foi esposa de um tolo, se tornou rainha ao lado do rei escolhido por Deus. O mesmo Deus que a viu se ajoelhar diante da ira de um homem, agora a levantava diante da história. Deus exalta os sábios que escolhem a paz quando todos esperam guerra. A história de Abigail nos ensina 3 verdades eternas. Lições que atravessam os séculos e ainda falam ao coração das mulheres de fé. Deus usa pessoas improváveis em momentos decisivos. Abigail não era rainha, profetisa nem guerreira. Era uma esposa ignorada e ferida, mas no momento certo, Deus colocou palavras em sua boca que mudaram o destino de um rei. Nunca subestime o que Deus pode fazer através da sua voz, da sua atitude e da sua fé. A verdadeira sabedoria é agir com calma quando o mundo grita guerra. Abigail não enfrentou Davi com orgulho, mas com humildade. E foi exatamente essa atitude que desarmou o ódio. A sabedoria não vem do medo, vem da presença de Deus no coração. Quando você honra a Deus em meio à injustiça, Ele mesmo te exalta. Abigail não se defendeu, Deus fez isso por ela. O mesmo Senhor que a viu descer do jumento em humildade, a levantou em honra diante de um rei. Deus ainda faz isso com quem permanece fiel. A vida de Abigail é prova de que sabedoria vale mais do que força e fé vale mais do que aparência. E se você quer compreender como Deus age através da história, transformando pessoas comuns em instrumentos do propósito divino, há um caminho para se aprofundar. Conheça o curso Jesus à Luz da História, uma jornada pela Terra Santa que une fé, arqueologia e espiritualidade. Clique aqui para conhecer o curso. Abigail começou sua história sendo esposa de um homem tolo, mas terminou sendo esposa de um rei. Entre esses 2 capítulos, há uma ponte chamada fé. Ela não precisou lutar com espadas, lutou com sabedoria. Não precisou gritar, venceu com humildade. E no fim, Deus a exaltou diante dos homens. Abigail é a prova viva de que Deus não se esquece das mulheres que permanecem fiéis, mesmo em meio à injustiça. Quando tudo ao redor parece ruído, Deus ouve o som da prudência, da fé e da esperança. Davi, o guerreiro impetuoso, viu em Abigail não apenas uma mulher, mas uma mensageira do próprio Deus. E assim,
aquela que desceu do jumento para impedir a morte, subiu ao trono para viver o propósito. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu quero ter a sabedoria de Abigail. E compartilhe com alguém que precisa escolher a paz quando o mundo pede guerra. Toda segunda, quarta e sexta às 18 horas, novas histórias de fé, coragem e propósito aqui no canal Nova Graça. Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce alimentando a fé através da palavra. E se você deseja compreender como Deus agiu na história e continua agindo até hoje, não perca o curso Jesus à Luz da História, uma imersão pela Terra Santa que revela a fé com base em fatos e espiritualidade. Acesse o curso aqui, que a sabedoria de Abigail inspire suas decisões, que a fé dela acalme seu coração e que o Deus que a exaltou seja também o seu refúgio e sua resposta. Até o próximo episódio e que a graça do Senhor permaneça com você.